Olá, alunas e alunos queridos, como vão? Vamos lá, Sociologia, aula 25, o trabalho para os clássicos da Sociologia. Estamos lá nas ondas do trabalho agora, sou a professora Aline, trabalhando aqui com vocês. E aí, não esqueçam de responder no Classroom o exercício para ganhar presença e para mostrar que vocês entenderam tudo na aula. E aí, vamos lá para o trabalho de hoje. E na aula passada, a gente falou sobre o trabalho nas diferentes sociedades. O que a gente falou um pouquinho lá sobre o processo de trabalho, como que é na nossa sociedade, assim, que para fazer qualquer coisa a gente tem uma rede complexa de trabalhadores e trabalho e ferramentas, matéria-prima, várias coisas para conseguir produzir um trabalho, fazer alguma coisa. A gente faz isso para suprir as nossas necessidades básicas ou complexas, né? E aí, a gente falou também do trabalho nas sociedades tribais, que difere um pouquinho lá, o trabalho não tem um horário certo, é atrelado a várias atividades sociais e é isso. E aí a gente falou também sobre o trabalho nas sociedades feudais e na modernidade, um pouquinho do que muda nesses casos, pensando historicamente. E agora, veremos como os autores clássicos da sociologia abordam a questão do trabalho. Vocês lembram deles? Isso é claro que vocês lembram, né? Então a gente brinca que são os 3 porquinhos da sociologia, porque eles são os mais importantões lá do comecinho, cada um deles pensou teorias e métodos para pensar a sociedade, e aí a partir deles todos os outros sociólogos, antropólogos e cientistas políticos puderam também criar suas teorias com base naquela que primeiro veio e são clássicos porque o que eles falaram lá atrás é ainda muito válido para o que acontece hoje na nossa sociedade. Vocês vão ver. Então, Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Vamos lá. A questão do trabalho em Marx, Weber e Durkheim. Para a sociologia, a vida cotidiana é marcada profundamente pelo modo como as relações de trabalho se apresentam em cada momento histórico. Marx, Weber e Durkheim dedicaram parte central de suas teorias à reflexão sobre o mundo do trabalho capitalista. De modos diferentes, elaboraram análises que ainda hoje ajudam a compreender a sociedade em que vivemos, né? Isso que eu disse para vocês. Então, o trabalho ele é central na nossa sociedade, muitas das nossas relações são baseadas no mundo do trabalho e tal. Então, esses caras pensaram nisso. Vamos começar com Marx. Karl Marx e a história da exploração do homem, gentil, simpático ali, fazendo um paz e amor para vocês. Nada de preconceito com o autor aqui na minha aula, gente, tá? Não é essa ideologia na cabeça de ninguém. Vocês vão ver como é legal, como ele analisa as formas de trabalho e o quanto é diferente dos outros dois e tal. E daí depois vocês pensam, acho que faz sentido, ou não, acho que o que o Weber falou faz mais sentido, ou não, o Durkheim explica tudo. Então vamos lá. Marx examinou o universo do trabalho na compreensão da vida social. Para ele, a divisão social do trabalho, diferenciação dos grandes ramos de produção social, agricultura, indústria, etc., e do trabalho individualizado em oficina ou fábrica, acompanha o desenvolvimento das sociedades. Seus estágios variam de acordo com os modos de produção existentes ao longo da história. Então, a divisão social do trabalho, né, que seria a diferenciação dos ramos de produção, tipo agricultura, indústria, ou do trabalho individualizado em oficina ou fábrica. Então, essa divisão acompanha o desenvolvimento das sociedades. Os estágios variam com os modos de produção existentes ao longo da história. Então, os modos de produção eram diferentes antes e isso mudava toda a relação da sociedade, né? Tipo, classes sociais e tal. Agora, com uma nova forma de divisão do trabalho, tudo muda de novo. A divisão da sociedade em classes é definida essencialmente pela posição ocupada pelos indivíduos no processo produtivo, ou seja, proprietários ou não dos meios de produção, máquinas, terras, matéria-prima, que é a burguesia, e proletariado. Ou proletariado. Então,
essas teorias provavelmente vocês viram no ano passado, lá em primeiro ano, quando vocês estudaram os clássicos de sociologia, e é bom a gente retomar agora para pensar nesse aspecto só do trabalho mesmo. Só do trabalho não, né? Porque vai abranger muitas áreas da vida social. E então assim, vocês devem lembrar disso aqui, a classe dividida em duas coisas, a burguesia e o proletariado. Burguesia é quem é proprietário dos meios de produção. O que é os meios de produção? As máquinas, terras, matéria-prima e etc. E o proletariado, quem trabalha ali nas fábricas do burguês, tal, com as máquinas dele, não é o dono dos meios de produção. E aí, o Marx identifica 3 elementos no processo de trabalho. Isso tem a ver com o que a gente falou na aula passada também. Então, o que são esses 3 elementos? A força de trabalho, que é o potencial humano, o objeto de trabalho, aquilo que será modificado pela atividade humana, e o meio de trabalho, que são os instrumentos, né? Ferramentas, máquinas. Nas sociedades capitalistas, o trabalho serve para produzir uma mercadoria com valor de troca. Como essa mercadoria é propriedade do burguês, o excedente econômico, que é o lucro obtido com a venda da mercadoria, também fica com ele. Lembram desse terminho mais-valia? É bem conhecido da teoria do Marx, né? Então, estamos falando ali que para o Marx, o processo de trabalho envolve 3 coisas principais: força de trabalho, que é a força humana, né? O objeto de trabalho e o meio de trabalho. E aí, só que isso tudo vai depender de quem está trabalhando ali, de quem é o dono dos meios de produção. E entra essa coisinha do lucro, da mais-valia, que a gente vai ver. A mais-valia é um mecanismo para obter o lucro excedente do valor obtido pela exploração do trabalho. A transformação de uma matéria-prima por meio do trabalho agrega valor ao produto. Assim, a força de trabalho é pensada como mercadoria e o valor não é adequadamente pago ao trabalhador, mas apropriado aos donos do meio de produção. Então, basicamente isso. Mais-valia é tipo lucro. Só que a força do trabalhador também é trabalho, né? Também tem um valor. E aí, essa força desse trabalho vai nesse lucro aí para o proprietário e o trabalhador não recebe o suficiente, o que ele deveria pelo trabalho que ele realiza. Basicamente, tomara que vocês lembrem dessas teorias aí. Vamos de uma questãozinha. As sociedades modernas são complexas e multifacetadas, mas é com o capitalismo que as divisões sociais se tornam mais desiguais e excludentes. Marx já observara que só o conflito entre as classes podem mover a história. Assim sendo, para o referido autor, em qual das opções se evidencia uma característica da classe social? Qual das opções se refere à classe social é uma característica? Pensem aí. Que é a resposta certa? É a letra D. Então, classe social, características delas,
dela, a posição que os indivíduos ocupam nas relações de produção. Então é isso, o que vai diferenciar classe é a posição que eles estão ali na relação de produção, ou seja, se eles são os proprietários ou se eles são os trabalhadores ali. Tá, vamos para o outro ator, o Weber, Max Weber e a ética do trabalho. Weber propõe uma análise do capitalismo que parte do âmbito cultural em vez do econômico. Para ele, o capitalismo industrial tem sua gênese na ideologia puritana e calvinista. Ele analisou os seguidores da reformulação da doutrina cristã que ocorreu na Inglaterra no século XVI. Vocês vão ver que legal, né? O Weber, muito gente boa. O Marx lá pensando, o trabalho, as classes sociais dentro da fábrica. Daí o Durkheim vai pensar também, a divisão do trabalho, trabalhar tudo junto. Aí o Weber chega e fala assim, não, o trabalho, essa coisa aí, esse sistema acontece por causa da igreja. Então, é uma análise diferente. Vamos ver o que é isso, então. Ele vai dizer, então, que a gênese do capitalismo vem dessa teoria puritana e calvinista, que mudou muitas coisas nos ideais da população, da sociedade. E aí, veremos. Havia uma presença significativa de protestantes entre os empresários nos países capitalistas industrializados. Weber imaginou que existiria uma relação entre valores protestantes e a gênese do capitalismo. Ele chama de espírito do capitalismo a associação entre o trabalho e a salvação espiritual. Então temos o livrinho ali, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, que é a obra que o Weber vai desenvolver essas ideias de como que a sociedade capitalista, essa lógica de economia, tem relação com a ética protestante. Então ele via isso, né, que era grande o número de empresários que eram protestantes e ele queria entender, né, se tinha uma relação. A mudança de valores com o surgimento do protestantismo criou a predisposição ao trabalho como um modo de salvação da alma. Este se tornava um valor em si e algo voltado à glorificação de Deus. Os seguidores deveriam desenvolver uma vocação para o trabalho e tomá-lo como comportamento social, como prática metódica e racional de busca pelo desenvolvimento espiritual. Ócio, preguiça e luxo eram considerados pecados para o puritanismo. Então, pensem ali que no aspecto religioso, as questões mudaram e principalmente nesse tempo, né, saindo da Idade Média e tal, esses ideais religiosos tinham muita influência. E ali foi uma grande mudança de pensamento, né? E enquanto lá, a gente viu na aula passada, nas sociedades feudais, quem trabalhava era a galera da baixa escala social, né? Os escravos e servos, só eles trabalhavam, era uma atividade torturante, não era positivo. A igreja ficava de boa. E agora, eles têm uma nova lógica. Agora a gente precisa trabalhar para ser legal, para ir para o céu. E aí é mais ou menos isso, assim, os seguidores tinham que ter uma vocação para o trabalho e esse trabalho tinha que ser tipo um comportamento social, sabe? Assim, vamos tomar como prática mesmo, é isso que vai fazer a gente ser boas pessoas. Tanto que ócio, preguiça e luxo eram pecados, né? Então, é pecado você ser preguiçoso, né? É um pecado mesmo na citação de pecado. E aí o Weber afirma que na ética protestante o sucesso do trabalho é o sinal divino de que a pessoa será salva. Nesse caso, os ricos seriam disciplinados e imbuídos do espírito de empreendedor, ao passo que os pobres se deixariam levar pela preguiça, motivo pelo qual não prosperariam. Além disso, os frutos do trabalho deveriam ser direcionados à acumulação, não ao consumo supérfluo, fator determinante ao desenvolvimento do capitalismo. Então, consumir em excesso não era legal, porque você tem que investir, guardar dinheiro, né? E daí tinha essa análise, a gente tem que justificar, então, por que tem gente pobre e gente rica. Então, a gente pode dizer que as pessoas são pobres porque são mais preguiçosas, então elas não vão ter o dom divino do espírito do empreendedor.
Tá, e já vamos de atividade. Claro que é muito mais complexo, mas acho que a gente viu um pouquinho do central nessa teoria do trabalho para o Weber, tá? Então vamos lá. A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo é um dos trabalhos mais conhecidos e importantes de Max Weber. Nesta obra, o autor evidencia o papel do protestantismo na formação do comportamento típico do capitalismo ocidental moderno. Weber estabelece algumas características da doutrina sobre o desenvolvimento do capitalismo. Essas características têm como base, então, características da doutrina sobre o desenvolvimento. Qual que é a base dessas características? Pensem e nos respondam. E aí, gente, qual que é a resposta? Letra A. Os valores do protestantismo como a disciplina ascética, a poupança, a austeridade, a vocação, o dever e a propensão ao trabalho, atuando de maneira decisiva sobre os indivíduos para a formação de uma nova mentalidade, um ethos propício ao capitalismo. Tá, bem descritinho ali nas palavras do Weber, então essas são as características ali que a gente estava mencionando, né? As outras estão só contrariando. Essa questão era meio complexa de ler, mas era fácil de vocês entenderem que era disso que a gente estava falando, né? Então isso fecha o que o Weber pensava ali sobre o capitalismo e a relação com o protestantismo. E vamos para o último, o Tito Durkheim. Vamos lá. Emile Durkheim e o trabalho como gerador de solidariedade. Como Marx e Weber, o contexto de desenvolvimento do pensamento de Durkheim foi a Europa em processo de industrialização. Ao contrário de Marx, Durkheim argumenta que a divisão social do trabalho possibilita a existência de coesão social. Então, oposto ali à ideia de Marx, quanto o Marx dizia que a divisão social do trabalho dividia mesmo, ele vai trazer que a divisão social do trabalho, ela possibilita uma coesão social, uma questão harmônica, veremos. O trabalho é primordial para a existência da solidariedade em uma comunidade. Para Durkheim, o trabalho representa todo tipo de elemento que explica a harmonia entre os indivíduos de uma sociedade. Ele apresenta dois tipos. Tá, então aqui solidariedade não é aquela questão que a gente entende no senso comum de altruísmo, é mais uma questão relacionada à harmonia da sociedade. No primeiro ano, os alunos estão estudando essas coisinhas agora. Então, se vocês tiverem mais dúvidas, não se lembrarem exatamente, eu vou mostrar as duas solidariedades para vocês. Mas vejam as aulinhas do primeiro ano lá, vocês vão achar pelo título certinho, que está sendo exatamente os clássicos agora. Então, já foram algumas aulas de Durkheim e agora depois vai entrar em Marx e depois em Weber. Então, vale super a pena, muito boas as aulas. Tá, vamos às solidariedades aqui. Então, principalmente dois tipos ali, a mecânica e a orgânica. A mecânica é uma sociedade simples,
A orgânica, complexa. Na mecânica, funções sociais dos indivíduos são semelhantes. E lá na orgânica, funções sociais dos indivíduos são especializadas e interdependentes. Então, ali na solidariedade mecânica, a gente está falando de uma questão mais simples e que as funções dos indivíduos são semelhantes. Então, se 3 pessoas trabalham fazendo sapato, as 3 fazem o processo do início ao fim, digamos. E ali na orgânica, as funções sociais são separadas e interdependentes. Pensem lá na linha de montagem. Uma pessoa aperta o parafuso, outra pessoa cola a sola do sapato. E aí, vamos continuar. Na mecânica, não há significativa divisão social do trabalho. Na orgânica, tem bastante divisão, é complexa. Na mecânica, predomínio de mecanismo de coerção imediata, violenta e punitiva. Predomínio de mecanismos de coerção formais exercido de forma mediada. Aqui a gente está falando mais de leis e tal. E aí, na mecânica, predomínio do direito punitivo e na outra, predomínio do direito restitutivo. Meu Deus. Na mecânica, sociedades economicamente simples e na orgânica, sociedades economicamente complexas. Então, esse exemplo é muito bom para a gente usar o da sociedade feudal lá, que a gente falou no ano passado. Então, pensem nisso. A mecânica é lá na sociedade feudal e a orgânica, nossa sociedade moderna. Durkheim interpreta as tensões sociais criadas pela exploração capitalista como um problema moral. Se a divisão do trabalho não produz coesão social, é porque as relações entre os setores da sociedade não estão adequadamente regulamentadas pelas instituições existentes, o que gera anomia. Então, vocês lembram desse termo também? Anomia, tipo patologia, alguma coisinha que deu errado ali. O Durkheim usava essa ideia de coesão social. Então, todas as coisas na sociedade funcionavam para um mesmo fim, digamos. Para ele era tipo um corpo humano. Então, uma parte da sociedade é a perna, outra é o braço. E tem que estar em harmonia. Quando tem alguma coisa errada, é a anomia. E esse seria um exemplo aqui. Então, ele dizia que a exploração capitalista não era uma questão da divisão do trabalho, mas era uma questão moral da sociedade. E aí vocês devem lembrar que, falando de anomia, o Durkheim, ele falou sobre suicídios numa perspectiva altruísta. Então, boa parte da teoria dele, ele focou nesses suicídios aí, os vários tipos, e o suicídio e a sua relação com o social. É importante a gente ressaltar isso aí no mês do Setembro Amarelo, que ou a gente está no finzinho ou já acabou, mas é isso. Vejam a aula do primeiro ano sobre isso, que é muito interessante. E vamos lá, para a última atividade. A divisão do trabalho não serviria apenas para dotar nossas sociedades de um luxo, ela seria uma condição de sua existência. Se tal é realmente a função da divisão do trabalho, ela deve ter um caráter moral. Durkheim falando. E aí, analisando as questões da divisão do trabalho à luz das teorias de Marx, Weber e Durkheim, é correto afirmar que... Respondam.
correto, então? Weber parte de uma perspectiva diferente e diz que a divisão social do trabalho não é o seu foco, pois não há algo geral e comum a todas as sociedades. A gente não falou isso de não ser foco dele, mas vocês devem ter entendido ali pela questão e pelo que a gente falou, realmente não era o foco. E as outras ali vai trazer, o Marx está falando com teoria do Durkheim e a última, tudo errado, está falando com a teoria do Weber. É isso, gente, com as perspectivas sobre o trabalho de cada um desses clássicos da sociologia, conseguiram notar quanto o trabalho é central nos estudos sobre a nossa sociedade? Na próxima aula, nos aprofundaremos na questão do capitalismo e as classes sociais. Então, é isso. Até a próxima. Beijos!